Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Leandro Carguinin, atualmente eu sou coordenador de segurança da informação, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, um pouco da minha história e depois a gente fala um pouco qual foi o intuito da criação desse curso, tá? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Trabalho há mais de 20 anos na área. A minha trajetória passei por equipes de suporte, de infraestrutura, e hoje a minha atuação prática é no Microsoft 365 com Azure e a parte do Defender e Sentinel, tá? Então, a minha experiência prática que eu tenho é a atuação no Sentinel, no Defender, criação de KQL, de Logic Apps, playbook e resposta a incidentes, tá? E o intuito, pessoal, de criar esse curso foi que, na verdade, eu vejo que tem muitos cursos, né, no mercado, né, e muitos desses cursos eles seguem documentação da própria Microsoft, porém, nem no Brasil, nem fora do Brasil, eu identifiquei cursos que fossem voltados para a prática, tá? Então, o instrutor geralmente explica como funciona cada opção, né? Principalmente aí, por exemplo, no portal do 365, ele vai listando ali cada opção dessa, como que funciona. Só que realmente o mão na massa, a prática mesmo, como que se cria uma regra, né? E como que funciona toda essa parte de ciência soar, eu confesso a vocês até hoje que eu não vi nenhum curso, tá? Então, ou seja, muitos dos cursos são focados na teoria, né? Só que muitas pessoas eu encontro que têm dificuldade na hora de colocar em prática esse conhecimento que eles aprenderam no curso. Inclusive eu, tá? Eu já fiz diversos cursos que, sinceramente, para vocês, se eu não tivesse colocado a mão na massa por conta própria, por pesquisas próprias, eu não teria conseguido fazer todas as regras e playbooks que eu consegui construir até hoje, tá? Então, para não estender muito, a minha ideia aqui é ajudar toda a comunidade, tá? Tanto das empresas que já possuem o Microsoft, né, ambiente Microsoft, quanto empresas que não, porque todo esse conhecimento poderá ser aplicado também em outras ferramentas, né? Porque você tendo o conceito, você consegue aplicar isso em outras ferramentas, tá? Então esse curso, na verdade, nós vamos aprender, tá? Como criar um ambiente de teste, tá? No Azure, né? Toda a parte de configuração do Log Analytics, do Workspace, como que você habilita o Sentinel, como que você cria consultas KQL, como que você cria regras analíticas, né? Como que você valida a geração dos alertas, cria as automações pelo Logic Apps, né? E faz a validação também, tá? Então esse curso é voltado para todos os profissionais da parte de segurança, mas também profissionais que querem evoluir, querem migrar de área e tudo isso, tá? Assim como eu, lá atrás eu comecei na área de suporte e hoje eu atuo como coordenador de SI. Então esse curso não tem nenhum pré-requisito, basta realmente a pessoa ter interesse em aprender, né? Porque hoje na nossa área de segurança e de informática como um todo dia nós temos que aprender, tá? Tem novidades e tudo mais. O mundo está muito evoluído nesse ponto. Então é isso. Mas a minha ideia aqui, pessoal, é fazer um curso que seja bem direto ao ponto, tá? Porque eu sinto que toda essa parte de conceito de teoria, vocês encontram aí no mercado, né? Tem bons profissionais que já fazem esse tipo de curso, utilizando base da Microsoft, de consulta de documentação, tá? Mas a minha abordagem aqui vai ser um pouco mais diferente, né? Vai ser um curso direto ao ponto,
Obviamente eu preciso explicar os conceitos necessários, mas sem aquele excesso de teoria, sabe? Indo 100% demonstrando na prática, tá? E tudo mais. Então, nesse curso a gente vai ver, né, criação de consultas de KQL, buscando eventos nos logs, né? Criação de detecções, né? E tudo que for necessário para a gente poder dar continuidade nesse curso, tá? Então, essa primeira aula é basicamente só uma introdução, né? Eu confesso para vocês que eu nunca, agora tirando um pouco assim do script, né? Eu nunca fiz um curso e tudo mais, então pode ser que nessas primeiras aulas vocês até que estejam acostumados, né, a fazerem cursos aí em plataformas externas, vocês possam sentir que eu posso me perder um pouco ali, mas a ideia realmente é ajudar todos e ajudar a comunidade em geral, tá? Esse é o meu intuito aqui. E principalmente porque eu tenho amigos que também trabalham com ambiente cloud, ambiente Microsoft, e sempre me pedem ajuda. Pô, cara, você consegue me ajudar a criar essa regra? Pô, eu queria criar uma automação que eu recebesse uma notificação no Teams e recebesse um e-mail também, né? Então, esse tipo de informação, eu percebi que, principalmente depois que eu fui para a área de SI, essa dúvida é uma dúvida constante para muitos profissionais. E muitos conhecidos meus também, enfim, vêm me pedir ajuda sobre isso, aí eu ajudo ali pontualmente, mas vocês sabem que com a correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue dar aquele apoio, então nada melhor do que um curso, né, na prática para a gente poder abordar esses temas aí, tá? E para poder finalizar a introdução, para não ficar muito extenso, tá? Isso aqui, por exemplo, é um ambiente de teste que eu criei, tá? Então, para também não ficar, não, vamos logo para a prática, sem ter um contexto, eu vou explicar para vocês como que vocês conseguem criar um ambiente de teste temporário, tá? Porque geralmente a Microsoft disponibiliza a Tenant de teste por volta de um mês, mas aí você consegue estender para um prazo de 60 dias, né? Você contrata as licenças, você contrata uma assinatura do Azure, que a gente vai precisar nesse caso, para poder criar os playbooks, né? Apesar que hoje a Microsoft está tentando integrar tanto o Sentinel quanto o Defender, tá? Então isso vai ficar num portal unificado, mas enfim. Mas de qualquer maneira eu vou explicar tudo para vocês sobre isso, tá ok? E aqui para a gente poder finalizar a introdução, eu vou trazer um pouco, isso aqui é o meu LinkedIn, tá? Quem quiser me seguir aí, Leandro Carguinin. Um pouco das automações que eu fiz e que o pessoal, conhecidos meus, me pediram para poder ajudá-los, enfim, né? Então, por exemplo, essa automação que eu fiz é uma automação para poder mapear todas as tentativas de brute force que uma organização tiver, né? E como que eu fiz isso? Primeiro você cria uma consulta KQL, você declara as aplicações, né? Geralmente os atacantes, não é que eles não possam utilizar o Outlook para poder fazer as tentativas, mas geralmente são aplicações automatizadas, então eles usam PowerShell, Microsoft Azure CLI, né? Então, eu vou mostrar isso na prática, como funciona para vocês. E aí, o que foi isso aqui? É um relatório que ele gera, um relatório semanal, gera uma vez por semana. Ele pega todas as tentativas que tiveram, né, fracassadas dos atacantes, gera o IP e ele gera uma lista em arquivo CSV. Então, ou seja, eu consigo saber, na minha organização, quantos usuários estão sofrendo por tentativas de brute force no ambiente. E eu tenho esse relatório aqui, né, para poder gerar e eu saber de fato ali quais são os usuários que estão sofrendo esse tipo de tentativa, né? Que geralmente os ataques de brute force, né, o atacante ele tem uma lista de usuários e senhas e ele vai tentando ali até conseguir, tá?
Só que isso é ruim porque, dependendo do ambiente, principalmente se o seu ambiente na sua organização for híbrido, pode ser que a conta dos usuários bloqueie, tá? Então eu vou explicar todo esse processo. Vou explicar também o Smart Lockout, que é um recurso da Microsoft, que nos ajudou a resolver esse tipo de problema também, tá bom? Aí aqui eu tenho outras automações também. Por exemplo, essa automação aqui, eu demorei mais de 2 meses para poder conseguir implementar. Mas também é uma automação que eu vou colocar no curso porque muitos conhecidos também me pedem. Então, por exemplo, essa automação é o mural unificado de notícias de cibersegurança no mundo. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei 2 sites, tá? Mas eu posso... Então, na verdade, a gente realiza essas consultas HTTPS em diversos sites, né? Dependendo do site, ele tem uma API e outros não, é só uma consulta simples. E eu unifiquei isso aqui. Então, aqui no nosso exemplo, tem o The Hacker News e o Bleeding Computer, tá? Então, essa automação é uma automação que gera 2 vezes por dia, né? Você pode segmentar o horário que você quiser para as equipes de segurança tratarem. Isso é muito bom, pessoal. Por quê? Porque eu não preciso ficar acessando individualmente cada notícia, tá? Eu simplesmente posso receber isso ou no Microsoft Teams ou no e-mail, que é o caso aqui, tá? Eu posso receber essa informação por e-mail, porque assim, a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, nós temos muitas atividades, e às vezes as notícias que interessam pra gente, por exemplo, é um zero day, né? É uma exploração ativa que está tendo no mundo, e às vezes eu consigo atuar aqui de forma mais rápida, do ter que ficar acessando cada site, ver cada notícia ali, tá? Então no curso também eu vou demonstrar isso para vocês na prática, que eu acho que é algo bem relevante, que isso aqui eu pesquisei em sites fora do Brasil e tudo mais, exterior, e não encontrei nada, tá? Então foi uma ideia assim que eu tive, que fiquei 2, 3 meses, né, batendo cabeça, mas também vai estar no nosso curso, tá? E isso daqui foi também uma outra automação que eu fiz, tá? Que ela faz o quê? Eu desenvolvi uma automação que busca as vulnerabilidades, por exemplo, no CISA, e na verdade isso aqui já tem até uma atualização, tá? Que eu fiz também pelo NIST. E ele pega a consulta KQL e compara com o que eu tenho no ambiente relacionado àquele CVE. E se ele encontrar, porque aqui na verdade está até desatualizado, tá? Aqui eu estou fazendo para trazer informação no Teams, mas hoje tá bem melhor. Essa informação ela vem por e-mail também, por um arquivo CSV, enfim. E aí eu faço essa correlação do CVE externo, né? No CISA e no NIST, e correlaciono com a minha tabela no Defender e identifico os dispositivos que estão vulneráveis àquele CVE, àquela aplicação ali, tá? Então, pessoal, seria basicamente isso. Eu tenho outras automações que eu já criei, mas a ideia do curso A Introdução seria basicamente essa, tá? De ajudar a todos. Então, espero que eu possa ajudar a comunidade em geral. E, como é o primeiro curso que eu estou fazendo, vou ter bastante dificuldade nesse início, mas espero que vocês gostem e que a gente possa trocar informações, tá? Então, essa primeira aula eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.